Então, o que acontece? Eu, quando comecei a trabalhar no cinema, aliás, eu estava trabalhando como figurante, quando o diretor perguntou por que o Mel Gibson é uma máquina mortífera. E um cara tinha assistido uma luta que eu fiz com o tal do Ralph Alegria, que era campeão de karatê, que eu estrangulei o cara em 1 minuto e meio. Por coincidência, que não existe coincidência na vida. Sincronicidade é tudo. As coisas podem coincidir, mas não existe coincidência. Então, o que acontece? O cara tinha visto aquela luta. De todas as pessoas de Hollywood que eram assistentes de direção, aquele cara tinha visto aquilo. Eu não sabia que ele estava na audiência. 1 ano depois, quando o negócio do Mel Gibson aconteceu, o diretor perguntou por que o Mel Gibson é uma máquina mortífera, que é o nome do filme. Sim. Esse cara estava lá e falou, o melhor tipo de luta que existe é o jiu-jitsu brasileiro, e a única pessoa que ensina jiu-jitsu brasileiro nos Estados Unidos é o nosso figurante. Uau! O Rory. Ou seja, conectou. Caramba. O diretor me contratou para ensinar o Mel Gibson. Entendeu? Aquela cena do triângulo no meio da chuva. Exatamente, lá, né? exatamente. E depois me levou de volta para o Máquina Mortífera número 3. Tem uma cena da garagem com a René Russo, que ela entra na garagem, tem 5 pessoas lá de casa, lá na garagem dela, ela entra e acaba brigando com os 5 caras. Eu sou um dos 5 caras, porque eu passei 2 meses e meio indo na casa dela treinar ela para o jiu-jitsu. O diretor me contratou para treinar a René Russo, entendeu? Na hora da filmagem, eu não era para aparecer na filmagem, ele queria que ela jogasse um cara por cima da cabeça e caísse no vidro, quebrasse tudo. Quando ela tentou levantar um stuntman do grupo deles, o cara muito pesado, não está acostumado a ser jogado por ela, como eu estava, me fiquei bem levezinho para ela me derrubar várias vezes em casa, 2 meses e meio treinando com ela. Na hora daquela de derrubar, ela falou, não consigo levantar esse cara, só consigo jogar se for o Horion. E o pessoal naquela, como o Horion não era nem para estar aqui, como aparecer como figurante, como stuntman, né? Como dublê. Ela falou, se não for o Horion, eu não vou fazer essa cena de jogar ninguém. Aí o diretor falou, bota a roupa no Horion, manda ele entrar em cena. Então eu peguei, entrei em cena, com a roupa de bandido que tinha que ser na hora. Ela brigou com todo mundo, na hora de derrubar me derrubou a mim no chão. Eu caí, pum, me deu uma chave de braço, não sei o quê, caí, quebrei o vidro todo em cima do negócio. E foi isso, quer dizer, o jiu-jitsu me colocou na boca do gol. Eu estava trabalhando como figurante quando fui pego nessa brincadeira. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo, teve uma cena também de romance entre eu e a René Russo, mas foi editada fora do filme. É sério? Não, sério? Estou brincando. Então, o que acontece? Está brincando mesmo? O que acontece? O jiu-jitsu sempre foi abrindo porta na minha vida inteira, entendeu? Ao mesmo tempo que eu comecei a fazer as pontas no cinema, eu saí da casa da mãe desse amigo meu, dessa senhora, botei um tatame na minha garagem e trabalhava no cinema 5 dias por semana, dando aula de jiu-jitsu 2 dias por semana na minha garagem, e à medida que os alunos tomavam a primeira aula, gostavam, eu dizia, trouxe um outro amigo teu, eu te dou outra aula de graça. Trouxe 10 amigos, eu te dou 10 aulas de graça. O pessoal começou a trazer gente para a minha garagem. Então, eu, apesar de trabalhar 5 dias por semana em Hollywood, fazendo ponta de figurante de cinema, e fim de semana na minha casa, à medida que os alunos iam aumentando, eu ia diminuindo o trabalho de Hollywood, para estar sempre fazendo alguma coisa e estar sempre crescendo o meu mercado de aluno de jiu-jitsu. E eles compravam kimono de karatê, de judô, esse kimono normal mesmo, na época, ou nem era de kimono? Era de kimono. Eu levei comigo, quando saí daqui, levei alguns kimonos comigo, numa mala cheia de kimono, para dar para o aluno pela primeira vez. Certo. Descobri um cara que vendia kimono na época, de judô por perto, uma lojinha que vendia lá. Quando o aluno tomava a primeira aula, comeu o kimono, gostava, gostei, semana que vem eu volto aí. Ele dizia, tá bom, ótimo. Ia lá, comprava o kimono do cara, de judô na loja, ou de karatê, o que for, entendeu? O cara chegava para tomar a aula oficial dele, eu vendia o kimono para ele. Começava a clique, fazer essa brincadeira. 1 kimono, 2 kimonos, 3 kimonos, 10 kimonos, 100 kimonos, e o negócio foi crescendo. Mas, eventualmente, cada um tinha o seu. Diferente daqui no Rio de Janeiro, que aqui na Academia da Rio Branco, no Rio de Janeiro, quando a gente começou, quer dizer, quando começou, durante a Academia Gracie, o papai teve essa ideia brilhante. O que ele fazia? Os alunos pagavam uma taxa de matrícula inicial e toda vez que eles vinham à academia, eles tomavam uma aula, ganhavam um kimono limpo, uma cestinha de ferro, tinha um kimono, uma toalha, um sabonetezinho, entendeu? Vinha, kimono limpo, toalha lavada, tudinho, tomava um banho, tomava aula, depois devolvia o kimono para a gente. E a gente pegava esse kimono sujo, lavava, mandava lavar em Teresópolis, que a gente tinha uma casa em Teresópolis muito grande, lembro, que tinha como é que se diz, uma lavanderia industrial, que lavava 650 kimonos por semana. Uau. Entendeu? Então, os kimonos iam para Teresópolis, eram lavados em Teresópolis, secados no varal em Teresópolis, dobrados, e 2 vezes por semana a caminhonete, o papai, o tio Carlos, levava a caminhonete cheia de kimono sujo para Teresópolis e trazia kimono limpo. 2 remessas. Chegava e trazia os limpos, deixava sujos lá de novo.
ficava nesse negócio. 2 vezes por semana. Quarta e sábado, que foi. Alguém subia de caminhão, trazia o livro para alimentar a academia. Porque os alunos não tinham kimono para levar para casa, kimono sujo. Pô, era uma baita comodidade. O cara não tinha que levar bolsa, não tinha que levar mochila, não tinha que levar nada. Exato. Chegar e treinar. Entrava na academia, mostrava a carteirinha dele, pensava o kimono limpo, saía, deixava na roupa suja e ia embora. Não tinha que a cabeça. Porra, você não tem que botar uma mochila com kimono, com toalha, com sabonete, com nada disso. Tudo. É muita comodidade. Até hoje, se houvesse, seria uma baita de uma comodidade. Exato. E a gente sempre fez isso para ajudar, para ser conveniente. Porque também a nata do Rio de Janeiro foi aluno da Academia Gracie. Roberto Marinho, presidente Figueiredo, Oscar Niemeyer, quer dizer, todo esse pessoal foi aluno da LB. Caramba! Então, era um troço que tinha que ser conveniente para o aluno. A gente sempre pensou nesse troço. O que eu posso fazer para ajudar meu aluno? Do lado de fora, era essa infraestrutura maravilhosa para ser o mais conveniente possível para o aluno. Massagem, exame médico, tudo isso. Entendeu? E na parte do ringue, mais uma vez, era fazer o que fosse possível para fazer com que o aluno, por mais desajeitado, por mais galinha morta que fosse, conseguisse aprender o jiu-jitsu e sair de lá saindo como um campeão. Porque ele aprendia o movimento com o professor e derrubava o professor, estrangulava o professor, dava chave de braço no professor. Quer dizer, você tendo essa aula individual, 1 a 1, você tem como realmente moldar a pessoa, o aluno, na posição exata que ele tem que ficar para ter o resultado melhor possível. E gerar uma confiança absurda nesse cara. Exato. Você entra na academia pela primeira vez, às vezes o cara assim, é meio assustado, meio amedrontado, vai ficar trancado no ringue com o professor dele e tal. Mas eu mostro o movimento para você, você me derruba no chão, e uau! Você começa a se sentir mais eficiente. O Tom pequeno não consegue evitar isso. É um troço que vai realmente transformando a pessoa de dentro para fora. Uma experiência muito positiva. Eu gosto de associar o impacto que esse tipo de aula tem como se você estivesse ensinando uma pessoa a voar. Imagina se você conseguisse amanhã, fosse um consultório de alguém, e o cara começa a ensinar você a voar. Então, você voa um pouquinho assim, daqui a pouco você está voando, daqui a pouco você sai pela janela voando. Quer dizer, a sensação de benefício, de autoconfiança positiva que o jiu-jitsu dá à pessoa é transformadora, não tem jeito. Vocês repetem isso há 100 anos, há 100 exatos anos. Exato. Esse ano é o ano do centenário da Academia Gracie. E o que me espanta, porque, querendo ou não, isso é uma visão, filosófica, mas também comercial. Quem foi o primeiro Gracie a introduzir essa questão na hora de repassar o jiu-jitsu adiante? Por que eu pergunto isso? Porque hoje em dia está muito claro, com o advento da internet e com as redes sociais, que as pessoas compram não o produto, compram um pertencimento. Ninguém compra um relógio de 100 mil reais para ver a hora. Ele compra para deixar claro que ele faz parte de um co-host que pode pagar por aquilo. A pessoa está pegando status emprestado. O jiu-jitsu vendido pela família Gracie não funcionou muito diferente. Tanto que você bem disse, a nata do Rio de Janeiro procurou com a ideia de que, ao treinar jiu-jitsu, você se torna alguém mais forte, mais confiante, com superpoderes. Exato. E na época já existia karatê, já existia kung fu, já existia judô. Muito pouco. Pouco, tão pouco quanto o jiu-jitsu. O que eu digo é que ninguém usava essa abordagem. As pessoas vendiam a luta. Luta por luta, vocês foram lá, lutaram e bateram. Quem foi o primeiro Gracie a ter essa ideia de vender pertencimento quando se fala em jiu-jitsu, você sabe? Eu acho que eu adivinharia que foi o tio Carlos. Porra, é fantástico, porque ele foi a primeira pessoa, a primeira a se beneficiar do jiu-jitsu. Me lembro que eu tenho uma entrevista com meu pai, recentemente, que eu achei, antiga, a beça gravada num disco ainda, numa estação de rádio dessa, que ele dizia que ele mesmo, quando chegou no 14, 15 anos de idade, ele não sabia que o Carlos Gracie era tão eficiente. As pessoas falavam, pô, teu irmão é um perigo, não sei o quê, aquela conversa. Ele falava, mas como é o Carlos, né? Ele não entendia isso. Demorou um pouquinho para que ele caísse a ficha para ele, que o tio Carlos realmente era um cara diferenciado, tinha um conhecimento acima da média na época, entendeu? E por isso que ele era um cara tão respeitado. Quer dizer, o Carlos Gracie, desde cedo, da mesma maneira que ele foi beneficiado e transformado pelo jiu-jitsu, ele viu que através do jiu-jitsu ele poderia transformar muita gente. Entendeu? Um cara que realmente entendeu o recado. Falou, poxa, o jiu-jitsu é um troço maravilhoso, mágico. Inclusive, uma das gravações que eu achei, nesse disco antigo que eu tenho, ele conta que tinha um aluno super estressado, preocupado, um cara muito, muito rico, e ele andava numa assistência, entendeu? Numa ambulância para cima e para baixo. Ele tinha medo de morrer. Paranoico.
paranoico. E esse cara andava para cima de ambulância e tal, porque em caso de ficasse doente, já estava com a ambulância no pé dele. Até que ele começou a tomar aula de jiu-jitsu, entendeu? E o tio Carlos começou a explicar. E o cara dizia, eu não estou com medo de morrer, não quero assim, essa preocupação constante. E ele, como você tem medo de morrer? Você está me derrubando no chão, quem tem medo de morrer sou eu. Essa gravação do Carlos Dias contando essa história, entendeu? Sim. Então, aos pouquinhos, o cara foi vendo que ele era mais eficiente do que ele pensava. Sim. Aprende o movimento, sabe se defender. Um ataque. Outro ataque, você me defender. Outro ataque, você me defender. Chega a um ponto que todos os ataques você sabe se defender, tem medo de quê? Superpoder. Superpoder. Acabou. E acabou, eventualmente, curando esse trauma, essa psique que esse cara tinha, e o cara parou de andar de ambulância. Nossa, a abordagem é fantástica. Ontem eu tive com o Marco Ruas aqui. Foi, casca grossa. Casca grossa, brabíssimo. E admirador do Hélio. Ele falou, o Hélio era o mais valente de todos. E ele falou que uma vez o Hélio foi na Corpore, na Zona Sul, onde ele dava aula, um pouco antes do Rickson ir para os Estados Unidos, e falou, cara, você tem que lutar com meu filho logo, porque meu filho está, não sei se era Estados Unidos ou Japão, meu filho está indo embora do Brasil e vocês precisam lutar. E aí o Marco falou, cara, tudo bem, mas vamos lutar por dinheiro, tal, não vou brigar à toa e tudo mais, tal. E o Hélio falou, não, a gente vai arrumar alguém para pagar essa luta porque isso tem que ser resolvido. Mas você não me engana, você é lutador de jiu-jitsu. E foi embora. Eu falei, cara, ele ao falar isso está atribuindo de novo ao jiu-jitsu o mérito do Ruas ser um casca grossa. É uma abordagem muito inteligente que no final tudo desemboca no jiu-jitsu. Toda a água do rio acabava no jiu-jitsu, de acordo com o que era disseminado pelo seu pai e pelo seu tio. O que é a luta livre, senão o jiu-jitsu tem kimono, né? Entendeu? Sim. Não existe outra. Existe uma terceira luta, não existe. Você Sim. tem o boxe, você tem o karatê, você tem o Kung Fu. E começa a botar o jiu-jitsu. Se você tirar o kimono do jiu-jitsu, é luta livre, igualzinho, a mesma coisa. É a mesma coisa. Os golpes, as finalizações são as mesmas, quer dizer. Sim. Quem já me acompanha aqui no ConnectCast há mais tempo sabe que antes de ser comunicador eu trabalhava no mercado financeiro. E sempre que alguém me pergunta sobre investimentos é impossível não tocar no assunto criptomoeda, mais especificamente o Bitcoin. E eu sempre respondi que eu não tenho R$1 investido em Bitcoin até o momento. A plataforma Mercado Bitcoin me apresentou a possibilidade de, a partir de R$50 investidos na minha carteira, em 7 dias eles me dão mais R$25 para investimento da forma que eu bem entender. E apesar de eu não ter nenhum real investido em Bitcoin, eu tenho a possibilidade de colocar R$50 ali, sabendo que em 7 dias eu vou ganhar mais 25 e a partir daí começar a investir nesse mercado. Pessoal, assim como na luta, você tem que se preparar, estar com os melhores, para que aí sim você se teste lutando para que você consiga ganhar algo. Nos investimentos é da mesma forma. Eu preciso ter ao meu lado algo tão sólido quanto a MB, que é a maior plataforma de investimentos em ativos digitais da América Latina, uma das mais seguras do mundo e que me proporciona a possibilidade de dar os primeiros passos nos investimentos em ativos digitais com ajuda, segurança e credibilidade. Lembre-se, isso não é uma recomendação de investimentos. Isso é apenas a maneira que eu entendi como a mais segura, inteligente e gerenciada para que você, assim como eu, dê os primeiros passos no mercado de criptoativos. Então, se você também quer, a partir de R$50 de investimento, ganhar mais 25 a partir do 7º dia, entender o regulamento e dar os primeiros passos junto com a MB, clica aqui no link na descrição desse vídeo, leia atentamente e participe você também. Beleza? Forte abraço